Você está se sentindo cansado, fadigado, sem ânimo? Então você tem que usar o polivitamínico Vitamix, que combate cansaço físico e mental, esgotamento físico e o desânimo. O Vitamix combate a impotência sexual. É isso mesmo que você ouviu. O Vitamix combate a impotência sexual em homens e mulheres. Ligue já 987763030 ou mande mensagem no WhatsApp 987763030 987763030. Muito bom dia, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus para você que está aí na TV Metrópole, canal 16.1, você que está acompanhando através do YouTube e você através do nosso aplicativo. Manhã de Bênção está no ar nesta segunda-feira. Eu sou Breno Almeida, é um prazer ter a sua audiência, ter a sua companhia nessa programação mais do que abençoada. Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira às 7 horas da manhã, trazendo sempre uma palavra de Deus para o teu coração, uma palavra de fé e uma palavra de esperança. E eu já quero no início dessa programação pedir a sua ajuda, pedir um grande favor para você. Divulga a nossa programação, manda naquele grupo de WhatsApp, manda para o teu amigo, para o teu familiar, para alguém especial para você, que o Manhã de Bênção já está no ar, porque eu tenho certeza, se essa pessoa está passando um momento difícil, se essa pessoa está passando por um momento de tribulação, de angústia, de dor, de sofrimento, eu tenho certeza que essa programação, que a palavra de Deus ministrada pelo pastor Márcio Prado, vai tocar profundamente no coração dessa pessoa, e ela vai ser completamente abençoada, porque essa programação tem esse objetivo, ajudar aqueles que estão sofrendo, ajudar aqueles que estão passando por grandes crises na família, crises sentimentais, emocionais, aquela pessoa que está enfrentando uma guerra dentro de si, angústia, depressão, síndrome do pânico. Então traz todo mundo para estar assistindo essa programação, porque eu tenho certeza que a vida dela vai ser grandemente abençoada e impactada no nome do Senhor Jesus. Daqui a pouquinho nós vamos assistir uma pregação maravilhosa, poderosa, com o nosso pastor Márcio Prado, que eu tenho certeza que vai tocar o teu coração. Então eu convido você a estar na nossa igreja, a estar conosco, a participar conosco. Vem viver com a gente essa fé. Hoje é segunda, amanhã terça-feira é terça-feira de orientação cristã, terça-feira de doutrina, terça-feira de crescimento e de aprendizado na sede Vila Peri, às 19h30, tá bom? Quarta-feira tem campanha no Maracanaú. Nós temos duas igrejas, na Vila Peri e no Maracanaú. Na Vila Peri em Fortaleza e no Maracanaú. Na quarta-feira, às 19h30, estamos em uma campanha. Olha o tema, começou quarta-feira passada, ainda dá tempo você fazer essa campanha. É a última campanha do ano de 2022. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida ainda esse ano. 7 semanas, vencendo o inferno e preparando a vida para um tempo de superação. Olha o tema dessa campanha. É forte, é poderosa e você vai alcançar o seu milagre, eu creio em nome do Senhor Jesus. 7 semanas, vencendo o inferno e preparando a vida para um tempo de superação. Na ocasião, você vai receber, olha, essa pequena botija de óleo ungido, de óleo consagrado, de graça, hein? É 0,800, você não vai pagar para receber. Nós não usamos desse expediente na igreja, de trocar o óleo por uma oferta, de jeito nenhum, por dinheiro, de maneira nenhuma. Você vai receber de graça para você levar para sua casa esse óleo ungido, para você impor as mãos na vida do teu marido, do teu filho, de um amigo, de alguém no seu trabalho que esteja enfermo, doente e oprimido. Você vai orar, Deus vai usar você, porque você tem essa autoridade espiritual para ungir, para declarar a bênção de Deus. Então, quarta-feira no Maracanaú, na quinta-feira lá na Vila Peri, a mesma campanha. 7 semanas, vencendo o inferno, preparando a vida para um tempo de superação. Lá na Vila Peri, você também vai receber esse óleo ungido de graça ao final do culto, tá bom? Então, vem viver com a gente essa fé. Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida, tá bom? Nós agora vamos ouvir respostas do quadro Sem Papas na Língua e daqui a pouquinho eu estou de volta. Pastor, a minha filha de 15 anos está com conversa de querer namorar com o menino da sala de aula. De ontem, né? Isso, com o menino da sala de aula. Meu esposo não aceita e eu estou tentando conversar com ela. Meu esposo disse que se pegar ela namorando, escondido, vai dar uma pisa nela. É um tiro no pé. É um grande
tiro no pé. Vocês precisam ter, quando a gente tem filhos, a gente precisa precisa pedir a Deus muita sabedoria para criar filhos. Sabedoria de Deus para criar os filhos. Respeitando cada fase, cada momento no desenvolvimento dessa criança. Na infância, um tratamento. Na pré-adolescência, uma outra maneira de tratar. Na adolescência, na juventude, na fase adulta, ok? Eu não posso tratar uma criança de 5 anos como se fosse um adolescente de 15. Ela não vai entender a linguagem, não vai receber bem. Então, para cada momento, existe uma fase, para cada fase existe um tratamento, existe uma estratégia. Ela tem 15 anos e na maioria das vezes, na grande maioria, os garotos e as garotas de 15 anos, nessa fase da adolescência, já começam a viver seus primeiros romances, suas primeiras paixões, com 15 anos. Não é, filho? Começou com 15 anos a namorar, meu filho? Hã? Por aí, eu acho. Né? Por aí, né? Começou a dar as primeiras escapulidinhas, né? E tu também, Breno, com 15 anos começou a namorar, não? Acho que foi mais tarde um pouquinho. Eu acho que eu comecei com 13, 12, 13. Comecei precocemente. Porque os meus primos, o meu primo lá do Pirambu, lá da Leste-Oeste, ele era mais velho do que eu, 5 anos. E aí ele já namorava e eu queria ser igual a ele, né? Então, ele namorava e eu queria namorar também. Eu comecei precoce, comecei com 12 anos a namorar. E olha que eu sou de uma geração muito antiga, né? Nós estamos falando aqui do tempo do Conga. Estou falando com você aqui do tempo do Quixute, no tempo do Crush, do Grapete. Falando aqui de coisa antiga. Com 13 anos, 14 anos na minha época, a turma já namorava, já tinha ali seus primeiros envolvimentos, seus primeiros namoros, primeiros romances, né? Então, não é para o casal, ai, tô assustado, meu Deus, que desespero, minha filha de 15 anos quer namorar. Caramba, não tem nada de anormal nisso. Ela está vivendo a sua adolescência, cheia de paixões, cheia de sonhos, de ilusões. E ela, se você disser assim, se eu pegar ela namorando, eu vou dar uma pisa nela e nós vamos proibir, trancar ela. Cara, isso é um tiro no pé. Essa questão de proibir é um tiro no pé. Você pode perder sua filha. Você pode perder o controle da situação. Você vai bater na sua filha e ela vai ficar magoada com você para o resto da vida. E essa amizade vai ficar abalada entre pai e filha. Essa amizade vai ficar abalada para o resto da vida. Eu nunca bati na minha filha. Nunca. Já bati nos homens. Os homens levaram as palmadas. Né? Cinturão usada não, né, filho? Cinturão usada também? Deixa pra lá. Deixa pra lá. Mas filha é diferente, cara. Filha é diferente. E a minha filha, quando a gente foi morar no apartamento, na pré-adolescência, o Israel me disse, ei pai, a Mariana estava lá por baixo no estacionamento, lá conversando com... Lembra aquele cabeludinho lá? Lembra, Israel? Aquele cabeludinho lá que tu disse, aquele menino aí não tá com nada, aquele menino aí não presta não. Eu digo, a Mariana tá conversando, tá conversando com ele. Chamei ela para conversar no quarto, olhando nos olhos dela. Olhando nos olhos dela. Chamei ela para conversar. E ela chorou, conversou comigo, chorou, eu conversei com ela, orientei. Pedi a Deus sabedoria, amor, tranquilidade. E ali eu prometi até ela uma viagem que eu nunca dei. Usei de certas estratégias, né? Prometi até uma viagem que eu nunca dei, mas a conversa foi tão boa que eu consegui contornar a situação porque não era o momento. Ela era muito nova, não era o momento. Se você se afobar, for bater, proibir, isso é um tiro no pé. Você vai perder sua filha, ela pode se alvoroçar, ter uma atitude precoce, o ambiente em casa vai ficar insuportável, pesado, hostil, e sua filha pode fazer como muitas moças fazem. Casei para sair de casa. Você sabia disso? Você sabia disso, Breno? A convivência em casa é tão insuportável,
O ambiente de casa é tão insuportável que a menina com 16, 17 anos se casa para sair de casa. E às vezes a pessoa com quem ela se agarra ali para ser a válvula de escape dela, para ela sair daquela situação, é a pessoa errada. E por que a pessoa errada? Porque ela foi pressionada a essa decisão. Ela foi pressionada, sufocaram tanto, estrangularam tanto, que a vida dela dentro de casa ficou insuportável, a vida dela virou um inferno. Aí ela foge de casa, por falta de sabedoria do pai e da mãe. Porque ela podia ter tranquilidade de ter um namoradinho ali na adolescência, sendo bem orientada, dizer, filha, você vai namorar? Papai e mamãe vai permitir, mas que ele venha aqui em casa. Minha filha não vai, eu não vou proibir minha filha de namorar, não vou proibir. Minha filha tem liberdade. Só peço uma coisa para minha filha, seja honesta comigo, não me engane não, seja sincera comigo. Minha filha vai namorar? Traga o rapaz aqui em casa para a gente conhecer, que ele venha namorar em casa com você. Não precisa você estar se encontrando escondida com ele, não. Não precisa você fazer nada escondido, não. Você vai orientando, você conversa, você é sincero. Você traz sua filha para ser sua aliada, ok? E ali ela vai namorar, um dia ela vai chegar, pai, não deu certo aquele menino, não. Aquele menino velho não prestava, não quis ver ele, não. Ela vai ter tranquilidade para fazer a escolha certa para ela, se apegar à pessoa certa. Tá entendendo? E quando existe esse negócio do proibir, do estrangular, isso destrói tudo, isso acaba com tudo. E aí você pode estar sofrendo porque está com a filha de 16 anos grávida, 17 anos grávida, de um sem futuro. Porque nessa fase da vida, em que a menina tem 15 anos, 14 anos, 16 anos, a maioria delas, não toda, só se atrai para o menino sem futuro. Os piores da sala de aula, os piores do bairro são os que elas se sentem atraídas, são os sem futuro. Quando elas têm mais mentalidade, elas começam a olhar para aquilo que serve, né? Então, assim, tem que ter muita sabedoria, honestidade, sinceridade e amor e calma. Calma, cara. Eu sei que pai tem aquele cuidado com filha, né? Filha mulher pra gente é, né? Poxa vida, você cria e protege e ama para depois um marmanjo estar colocando as mãos em cima, mas é a vida. Tem que ter calma para você não perder sua filha e não estragar tudo. Converse com seu marido. Ele precisa ser mais sábio. E tire dele essa raiva, essa coisa, vou dar uma pisa, Isso não funciona. Isso não. Garanto para você que isso não funciona. Tá bom? Um cheiro, um abraço, que Deus te abençoe. Fica na paz. É isso aí, povo de Deus, estamos de volta depois do quadro Sem Papas na Língua. Eu quero mais uma vez fazer um convite para você. Quarta-feira, em Maracanaú, na Rua 1, número 2024, Ministério Nova Vida. Nós estamos vivendo um tempo de avivamento, de crescimento e estamos em meio de uma campanha. Começou quarta-feira passada, dá tempo ainda você começar essa campanha e ver o que Deus vai fazer na tua vida. 7 semanas vencendo o inferno e preparando a vida para um tempo de crescimento, de superação. Você não pode ficar de fora dessa campanha, porque eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao teu coração. Nosso endereço é em Maracanaú, Rua 1, 2024, Pau Cerrado, no Maracanaú. Fácil acesso, você que vem ali na Padre José Holanda do Vale, você entra ali naquela rua lateral, a antiga igreja, e depois da academia você já vai ver um prédio de esquina, Ministério Nova Vida, em Maracanaú. Na Vila Peri é quinta-feira, Cônego de Castro, 19h20, na Vila Peri, a mesma campanha, 7 semanas vencendo o inferno, preparando a vida para um tempo de superação. Olha, você vai receber o azeite, o óleo ungido, consagrado de graça, para você levar para sua casa e ungir quem estiver doente, quem estiver oprimido. Não fica de fora, porque Deus vai fazer grandes coisas na tua vida, eu creio em nome do Senhor Jesus. É a reta final do ano de 2022, dá tempo ainda de Deus operar aquele grande milagre que você está esperando, que você está clamando e buscando ao Senhor. Não precisa chegar o ano de 2023 para Deus fazer uma reviravolta na tua vida. Ele quer fazer essa reviravolta no ano de 2022, mas para isso você precisa se posicionar e estar na brecha e estar consagrando a tua vida, orando pela tua família. Então vem conosco, porque Deus vai fazer grandes coisas na tua vida, tá bom? Agora nós vamos ouvir o quê? Vamos assistir e ouvir uma pregação da Palavra de Deus com o nosso pastor Márcio Prado, que eu tenho certeza que vai tocar no teu coração. A graça e a paz. Sejam todos bem-vindos. Amém?
Quem está feliz? Olha aí para quem está ao seu lado, diga assim: que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Amém? Evangelho segundo escreveu São Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse: pai, dai-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou aos campos a cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome. Eu me levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Então levantou-se e foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com ela, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, trazei um bezerro gordo, matai-o, comamos, nos alegremos-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, teu pai matou um bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, eu sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer às tuas ordens, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mandaste matar para ele um bezerro gordo. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo alegrarmos-nos e festejarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Sente-se, por favor. Hoje, um domingo de, olha para cá, um domingo de comemoração. Hoje é o Dia dos Pais, e é um dia, para muitos um dia de muita alegria, para outros um dia triste, um dia de recordação, um dia de reflexão. Para muitos que têm o privilégio de ter seus pais ainda, e de poder fazer o que pode ser feito, olha para cá, e de poder dizer o que pode ser dito, e consertar
o que ainda dá para consertar, para muitos que ainda têm seus pais vivos, um dia de oportunidade para fazer diferente. Para outros não, apenas um dia de memórias. Para outros um dia de lembranças. Eu sou um daqueles filhos que amanheceu e começou o dia hoje dizendo: que bom que meu pai, se o meu pai, que bom seria se ele ainda estivesse aqui. Se ele pudesse ver hoje tudo que Deus fez. Se ele pudesse participar hoje de colher todos os frutos e usufruir de tudo isso que Deus fez. Infelizmente meu pai não está mais aqui. E sempre essa relação entre pais e filhos, na grande maioria das vezes, salvando algumas raras exceções, sempre foi uma relação cheia de conflitos, uma relação de muitas crises, muitas decepções, tristezas, guerras, desilusões, mas uma relação muito intensa. Tem uma canção do Fábio Júnior que diz que ele fez para o pai dele, e nessa canção ele diz: o meu pai foi o meu herói e o meu bandido. Muitos de nós tivemos essa experiência. Não existe bom sem defeito. Não existem filhos perfeitos e muito menos pais perfeitos, e não existe família perfeita. Meu pai era um homem que tinha as qualidades e tinha defeitos. E eu vivi muitas crises com meu pai. Tive com ele muitas decepções e ele teve comigo. Tive com ele, alimentei durante muito tempo muitas mágoas. Carreguei durante muito tempo muitas feridas. Alguns relacionamentos, as situações se resolvem. Em certo momento da vida, pai e filho se reencontram e constroem novamente uma amizade muito mais forte. Outros se separam definitivamente. Pais e filhos que não se falam. Pelo contrário, que se detestam. E outros até se tornam inimigos. A própria palavra diz, no livro do profeta Malaquias, o Senhor, dizendo que vai mandar um profeta no final dos tempos, que tem como objetivo, missão, propósito, converter o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que ele não venha e não fira a terra com maldição. Olha para cá. Porque essa intriga entre pai e filho é algo que desagrada o coração de Deus, que entristece o coração de Deus. Eu sei que existem muitos filhos que até hoje carregam sequelas. Aquele que deveria lhe amar, lhe proteger, aquele que deveria estar ao seu lado e nunca dar as costas, nunca lhe abandonar, foi aquele que mais lhe feriu. Aquele que para você era o seu ídolo foi o que lhe decepcionou. Muitos filhos têm suas trajetórias mudadas por causa do erro dos seus pais. Erraram de tal modo que deixaram com seus erros a vida dos seus filhos prejudicada. Olha para cá, olha para mim. Aqui nessa igreja, nós temos uma moça que quando ela tinha 12 para 13 anos, ela foi abusada pelo próprio pai. É meio deselegante contar uma história dessa num dia como o de hoje, mas é necessário. Ela foi abusada pelo próprio pai, e por causa desse abuso, com 13 anos de idade, ela saiu de casa.
e saiu de casa para trabalhar de doméstica e morar no trabalho e sofrer muito e passar por muita necessidade, passar por muita humilhação. E trabalhando como doméstica, estudando, ela conseguiu estudar, terminar o 2º grau, conseguiu uma faculdade. Na faculdade conheceu um moço que hoje é o esposo dela, e com ele ela tem 2 filhos. E um dia eu estava aqui pregando num domingo como esse, ela estava sentada por aí. E ela chorava muito, chorava muito, chorava muito. E quando terminou o culto, ela veio falar comigo. E ela disse: pastor, eu passei por uma situação muito difícil na minha vida, e contou o que aconteceu. E ela disse: o meu pai está com câncer, está se tratando, não sei se ele vai sobreviver a essa situação. Eu sei que o meu pai está morrendo de câncer, e eu não consigo perdoá-lo pelo mal que ele me fez. O mal que o meu pai me fez trouxe para a minha vida muito sofrimento. O mal que o meu pai me fez ter pesadelos durante anos, me fez detestá-lo, odiá-lo, ter nojo dele, e eu não sei se eu consigo perdoá-lo. E eu disse para ela que perdoar na vida de um cristão é uma questão de sobrevivência espiritual. Ou a gente perdoa, ou a gente morre espiritualmente. Será que é possível a gente perdoar alguém que nos fez tanto mal? E quando alguém que nos fez o mal foi justamente aquela pessoa que deveria nos amar e nos proteger, e é possível perdoar alguém assim? E eu sei que eu conversei com ela, passaram-se algumas semanas, alguns domingos depois, estava ela, o marido, as 2 crianças e um senhor. E esse senhor chorava muito. Chorava muito. E quando terminou o culto, ela subiu no altar, levando com ela esse senhor, e tanto chorava ela como chorava ele. E ela chegou para mim e disse: pastor, o senhor lembra de mim? Eu disse: lembro. Esse aqui é o meu pai, eu trouxe ele aqui para entregar a vida para Jesus. E ela cuidou do pai até o seu último suspiro de vida. E quando ele faleceu, ela disse: eu estou em paz, porque o meu pai faleceu e não ficou nenhuma situação mal resolvida entre nós. Quem tem poder para nos curar a esse ponto? Quem tem poder para transformar a nossa mente e o nosso coração nesse nível? Olha para cá, olha para mim. O meu pai, quando estava lúcido, eu nunca conheci um ser humano melhor do que ele. Quando estava sóbrio, eu nunca conheci uma pessoa melhor do que ele. Mas o meu pai, quando bebia, a bebida, o álcool, servia na vida dele como porta de entrada para demônios. O meu pai, quando ele bebia, parece que ele invocava todos os demônios para dentro da vida dele. Sua voz mudava. Sua voz era uma voz de tom tenebroso, distorcida. Se você batesse uma foto dele lúcido, você tinha um rosto de uma pessoa. Se você batesse a foto dele embriagado, era o rosto de uma outra pessoa, completamente possessa, visivelmente possessa. Meu pai bêbado era capaz das piores maldades, era capaz de fazer as coisas mais terríveis e mais diabólicas. Nunca conheci ninguém tão perverso, que espancava a esposa na frente dos filhos, que acordava os filhos com pancadas.
Minha mãe colocava uma rede na porta do quarto, para que se ele invadisse o quarto, ele iria nos espancar. E ela ficava a noite inteira apanhando dele na porta do quarto. Eu sou mais velho, eu me lembro de situações das quais até hoje estão aqui. Cresci com raiva do meu pai. Eu dizia, quando eu crescer eu vou matar ele. Um dia eu vou crescer. E quando eu crescer, eu vou pegar meu pai, vou dar uma pisa nele e vou matar ele. Nunca fiz isso. Nunca tive coragem para fazer isso. Nunca tive natureza para fazer isso. De nem sequer levantar a mão para ele. Mas aí um dia, como a vida é cheia de surpresas e de imprevistos, um dia eu entreguei minha vida para Jesus. E parece que o Senhor tirou a venda dos meus olhos, e a minha capacidade de percepção foi transformada, e eu não via mais a vida, nem as pessoas, nem os problemas, do mesmo jeito que eu enxergava antes. E então eu entendi que o meu pai era uma pessoa aprisionada em cadeias malignas, e entendi o quanto o maligno trazia sofrimento para a vida dele e para toda a família. Ele era um homem preso, que não tinha capacidade de se libertar sozinho. Ele precisava de alguém para orar por ele. Ele precisava de alguém para entrar em guerra e luta espiritual pela vida dele. E ali eu comecei a entrar num processo de libertação pela vida do meu pai. Eu dizia para Deus, Deus, eu não quero que o meu pai morra e vá para o inferno. Eu quero que ele seja salvo. Eu quero que a tua palavra, que a tua promessa se cumpra na vida e na história do meu pai. E uma vez eu cheguei em casa. Eu já estava casado. E eu cheguei em casa e a minha mãe disse, teu pai está bêbado. Teu pai está bebendo hoje. Essa frase eu escuto desde quando eu era criança. Vamos dormir cedo, todo mundo calado, todo mundo em silêncio, porque o pai de vocês hoje está bêbado. Eu ficava todo me tremendo. Quando a minha mãe dizia, teu pai hoje está bebendo, eu urinava, ficava todo me tremendo. Porque era pesado. Eu não vou nem contar 5% para vocês aqui não. É pesado. E eu já era casado, eu cheguei lá e ela disse, teu pai está bêbado. Então eu cheguei, ele estava na cozinha, bêbado, endemoniado. E eu cheguei, e eu tinha acabado de chegar do culto, eu tinha acabado de chegar da igreja, e eu me encontro com meu pai ali de frente para a porta da geladeira. Ele olha para mim e diz assim, eu odeio você. Odeio você. E ele enche a mão assim, e enche a mão aqui nos meus peitos. Pá! E ele era grande. Ele era alto. Ele enche a mão aqui nos meus peitos. E quando ele bate aqui nos meus peitos, eu agarro ele e eu falo no ouvido dele, pai, eu te amo. Eu te amo. E eu digo assim, Satanás, deixa a vida do meu pai agora. Na mesma hora ele perde as forças, eu seguro ele. E eu levo ele para a cama e coloco ele na cama e ali ele dorme. Daquele dia em diante, nunca mais ele se manifestou. Nunca mais ele se manifestou. Você está me ouvindo? Quando eu era jovem, que alguém dizia assim, Deus é pai, eu dizia, pai. Essa palavra pai é difícil de ser aceita por alguém que teve um pai decepcionante. Deus é pai, fica difícil para algumas pessoas assimilarem isso, e entender que o pai celestial é diferente do nosso pai biológico, entender que o pai eterno é um outro nível de pai, é uma sublimitude, é um pai excelente, é um pai de amor, é um pai que não erra, é um pai que não falha. E quando você olha para essa parábola, olha para cá, nessa parábola você encontra aqui algumas verdades espirituais. A primeira revelação que você encontra aqui é a natureza de Deus como pai. Natureza de Deus como pai.
Enquanto esse filho está na casa do pai, na presença do pai, não lhe falta nada. Não lhe falta nada, diga isso, na casa do pai, mais forte, mais alto, na presença do pai, não te falta nada. Fala de novo, na casa do pai, na presença do pai, não te falta nada. Na casa do pai tem fartura, tem abundância de pão, na casa do pai tem proteção, na casa do pai não falta nada, nada. Mas esse filho fica entediado, é muito chato aqui. Aqui na casa do pai a gente não tem adrenalina, aqui na casa do pai as coisas são muito antigas, muito ultrapassadas. Eu quero viver a vida com intensidade, eu quero experimentar o que eu nunca experimentei, eu quero viver o que eu nunca vivi. Os valores do meu pai não servem para mim, os princípios do meu pai não servem para mim. Meu pai é careta, é ultrapassado. Eu quero uma vida cheia de aventuras, eu quero viver essa vida com grande intensidade e paixão. Então esse filho chega para o pai e diz: pai, eu quero a minha parte da herança. Ele diz: filho, eu ainda estou vivo, eu ainda não morri, mas eu quero que o senhor reparta os bens, e quero que o senhor me dê aquilo que me é de direito, porque eu não quero mais ficar aqui, é muito chato aqui, é muito entediante aqui, é muito monótono essa vida aqui. Eu quero viver uma vida cheia de expectativa. E esse pai, ele não impede o filho de ir, ele não obriga o filho a ficar, ele respeita o seu direito de ser livre, ele respeita o seu direito de decidir, ele respeita o seu direito, olha para cá, ele respeita o seu direito de escolher, como Deus nos deu o livre-arbítrio. Você só ama a Deus se você quiser, você só crê em Deus e na sua palavra se você quiser, você só ora se você quiser, você só busca se você quiser, você só ama a Deus se você quiser. Ninguém aqui é obrigado a nada. Se você quiser se levantar agora e entrar no primeiro bar que você encontrar pela sua frente, ninguém vai impedir você de fazer isso, ninguém, porque Deus nos deu livre arbítrio, a liberdade de decidir e escolher. Eu posso escolher o caminho da bênção, eu posso escolher o caminho da maldição, eu posso decidir servir a Deus ou servir ao diabo, se eu quiser. Amém ou não amém? Qualquer um aqui, se quiser servir a Deus, serve. Se não quiser, Deus não vai obrigar você. Mas a partir do momento que Deus me deu o livre-arbítrio, Ele também me deu o direito de colher as consequências dos meus atos e das minhas decisões. Ele me deu o direito de ser responsável pelas escolhas que eu faço. Não adianta eu fazer escolhas erradas, tomar decisões erradas, e lá na frente dizer: Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Deus não fez nada com você, foi você que escolheu, foi você que decidiu. Esse pai não impede, embora seu coração esteja triste, embora ele conheça a natureza do seu filho e sabe que o seu filho vai se arrebentar, mas eles precisam viver as suas próprias vidas, colher os seus próprios frutos, sofrer, se decepcionar, apanhar, e às vezes não há nada que você venha a dizer. Muitas vezes eles não vão ouvir você, eles vão fazer o que eles querem fazer. Você pode dizer: filha, eu já vivi esse filme, filha, eu já passei por essa situação, eu já sofri isso aí. Minha filha, você está fazendo errado. Minha filha, essa pessoa não presta. Ela não presta. Você está vendo, ela não está enganando você, ela não está enganando ninguém. Você está vendo que ela não presta. E você diz: pai, mas eu amo. É um gato.
Aí se lasca. Olha para cá. Não há nada que você faça ou diga que mude, faça essa pessoa mudar de ideia. Sabe por quê? Porque ela tem que viver suas próprias experiências e aprender com os seus sofrimentos e com as suas decepções. Quando é pequeno, a gente protege. Amém ou não amém? Quando é pequeno, você protege do perigo, você protege de um acidente. Se você percebe que está uma situação de briga, de confusão, a primeira coisa que você faz é tirar seu filho dali, você corre para proteger. É pequeno, mas aí cresce. Quando cresce, engrossa logo o cangote. De repente você liga e ele diz assim: alô, pai. Eu digo: quem é que está falando? Sou eu, pai. Você nem conhece. Há pouco tempo atrás você ligava e dizia assim: alô? Quem está falando é meu pai. De uma hora para outra a voz engrossa. Engole o choro, engole o choro, engole o choro. Não é homem não, rapaz, engole o choro. Eu não sou homem, eu sou só um menino. É ou não é? Está ali na bateria, eu dizia assim: engole o choro. Eu disse: não é homem não, rapaz. Homem não chora. Ele dizia assim: eu não sou homem, eu sou só um menino. Mas hoje está aí, já está casado. Passa rápido. Quando é pequeno a gente protege, a gente faz o possível, mas depois eles crescem. E nós precisamos entender que nós precisamos ser pais curados, que nós precisamos ser sempre aquele lugar, aquela coluna que o filho pode estar perdido, ferido, magoado, com a vida destruída, mas ele vai dizer: eu tenho uma casa, eu tenho um pai, eu tenho um lugar para onde voltar, eu tenho um lugar aonde eu vou ser recebido de volta. Você está me ouvindo? Eu estava no programa de TV essa semana e uma senhora ligou dizendo: pastor, eu estou muito decepcionada com a minha filha. Ela tem 18 anos, engravidou, e eu não sei se eu vou aceitá-la em casa, porque eu estou muito ferida e muito magoada. E eu disse: agora é que você tem que aceitá-la. Ela está grávida com 18 anos de idade, pensando em abortar, pensando em se matar, seus hormônios estão alterados, ela está vivendo um momento de conflito, e tudo o que ela precisa é de um lugar de socorro e de amparo, e não que alguém que lhe despeje, lhe coloque para fora da sua vida. Amém ou não amém? Precisamos ser pais curados, precisamos ser pais cheios de Deus e cheios do Espírito Santo. Porque vai ter um momento que você vai ter que ser como Agar, carregar seu filho pelo deserto e não desistir dele, e levá-lo até o lugar da promessa, porque o seu filho, a sua filha tem promessa de Deus. Quem pode abrir a boca e glorificar o Senhor? Você está me ouvindo? Você vai ter que carregar seu filho pelo deserto, você vai ter que passar o deserto com ele e levá-lo até o lugar da promessa. Olha para cá. Esse pai, ele deixa o filho ir, e o filho vai, e aí ele gasta tudo. Enquanto ele está baludo, enquanto ele tem dinheiro, não faltam mulheres apaixonadas por ele. Não faltam mulheres apaixonadas por ele, enquanto ele tem dinheiro. Enquanto ele tem dinheiro, não faltam amigos dando tapinha no ombro e dizendo: você é o cara. Enquanto ele tem dinheiro, não faltam pessoas ali bajurando e paparicando. Mas aí o dinheiro acaba e ele não tem mais nada, e os amigos desaparecem. Ninguém é capaz de dar um prato de comida para ele, porque os amigos lá de fora são assim. Eles te oferecem uma cheirada, uma fileira de cocaína, eles te oferecem uma cachaçinha, tudo no diminutivo, tudo de um jeito carinhoso. É uma cachaçinha, é uma cervejinha, é só uma dosezinha, é só uma pitadinha no cigarrinho de maconha. Dá para você,
Mas se você estiver em casa desempregado, com seus filhos morrendo de fome, nenhum deles vai lá na sua casa para deixar nada para você. Se você estiver num leito do IJF, nenhum deles vai lá para te socorrer. Eles desaparecem, eles evaporam. E se você estiver por baixo, se você estiver humilhado, desempregado, e você começar a ligar para os seus amigos, rapaz, fala com o teu patrão, eu sei fazer isso, leva um currículo meu lá para a tua empresa, ele vai dizer assim, depois você mexe nesse celular, ele vai dizer assim, que cara chato, esse cara é muito chato, eu tenho dinheiro, eu sou dono de empresa para arrumar emprego para ele, são os amigos. Então ele descobre que não tem ninguém. Ele descobre que nessa vida só vale quem tem. Está me ouvindo? Nesse mundão aí fora, nessa vida, só vale quem tem. Então ele consegue um emprego numa pocilga. E a coisa lá é tão ruim que ele deseja comer a ração dos porcos, morrendo de fome, e o patrão nem a ração dos porcos dá para ele. E ele cai em si, porque todo mundo aqui, um dia tem que ter um choque de realidade. Todo mundo aqui um dia tem que parar para pensar e perguntar para si mesmo, o que foi que eu fiz com a minha vida? O que é que eu estou fazendo com a minha vida? Então ele caindo em si, olha para cá, ele pensa assim, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome? Lá na fazenda do meu pai, o empregado é tratado com dignidade. Eu vou voltar para o meu pai, vou pedir perdão a ele, e vou pedir para ele não me tratar como filho, não precisa, que ele me trate pelo menos como um dos seus empregados. E ele começa a ensaiar uma situação, ele está envergonhado, ele começa a ensaiar uma situação, vou lá, vou falar com meu pai, eu vou pedir perdão, eu vou dizer assim, eu vou dizer desse jeito, ele traça na sua mente um roteiro. Enfim, ele não sabe, olha para cá, ele não sabe que todos os dias, aquele pai se sentava na varanda da sua casa, e ficava olhando para aquela estrada por onde o filho foi, todos os dias ele ficava ali olhando para o tempo, na expectativa, esperando o dia que o seu filho fosse voltar, dia após dia, aquele pai sentava naquela varanda e ficava olhando ali, para ver se um dia, pelo caminho que ele foi, ele voltasse. Até que um dia ele vê uma pessoa vindo de lá para cá, e ele olha e diz assim, pelo andar parece com meu filho, mas está muito sujo, está com roupas de um morador de rua, parece um usuário de droga, parece um viciado em crack, está muito descaracterizado, muito desfigurado, está muito magro, muito sofrido, mas parece o andar do meu filho. E aquela pessoa vai se aproximando, e aí o pai de longe reconhece, e quando ele reconhece o filho de longe, ele não espera, ele corre, a Bíblia diz que ele corre ao encontro do filho, e quando ele chega perto, o filho está descalço, está maltrapilho, está cheirando mal, está todo rasgado, fedido, está magro, está sujo, mas ele abraça aquele filho e chora, e o filho diz, pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai diz, não fala nada, e chama os empregados, vem aquela cena e corre gente da lavoura, corre gente da casa, o pai é muito rico, e o pai diz, venham depressa, trazei roupas novas, e coloque, dê um banho no meu filho, vista ele com roupas novas, calce sandálias novas nos pés dele, tira o anel da mão, e coloca o anel na mão do filho, e diz, prepare um bezerro gordo, porque essa noite é uma noite de festa. Diz aí, Deus ama você, irmão. Diga isso, Deus ama você. Você um dia pode ter dado as costas para Deus, Deus nunca deu as costas para você. Um dia você pode ter esquecido de Deus, Deus jamais esqueceu de você. Um dia
você pode ter dito: nunca mais eu ponho os pés na igreja, nunca mais eu volto para o evangelho. Mas Deus jamais desistiu de você. É a natureza de Deus, sempre ali na expectativa, contando as horas, porque Ele sabe que um dia você vai voltar. Você está me ouvindo? O irmão mais velho chega e pergunta assim: que barulho é esse? E alguém diz assim: teu pai está fazendo uma festa grande, mandou matar um bezerro gordo. E ele disse: foi que houve? E teu irmão voltou. E teu pai está muito feliz porque ele voltou são e salvo. Voltou lascado, voltou sujo, descalço, fedendo, magro, mas voltou. E teu pai está dando uma festa. E ele fica furioso, indignado. Como é que pode? O pai sabe que ele está lá fora. O pai chega e diz: foi que houve, filho? Ô pai, sempre fui fiel a ti, sempre te servi, nunca sequer tu me deste um cabrito para eu comemorar com os meus amigos. E esse teu filho, é igual aquele marido que está com raiva da mulher e diz assim: ei, tu viu foi que o teu filho fez dessa vez? Tu viu foi que a tua filha aprontou? Como se ela tivesse feito a filha ou o filho sozinha. Esse teu filho dividiu a herança, roubou os teus bens, gastou com prostitutas, e ele chega e o Senhor dá uma festa para ele, pai. É justo eu estando aqui, e o Senhor nunca fez nada por mim? Caramba. O pai disse: filho, tu sempre esteve aqui, todas as minhas coisas são tuas, todas as minhas coisas são tuas. Diga isso: toda dádiva, todo dom perfeito, tudo aquilo que pertence a Deus, a sua herança, tudo pertence a você. Todas as riquezas de Deus Ele quer derramar sobre a sua vida. Você está me ouvindo? Todas as riquezas insondáveis de Deus Ele quer derramar sobre a sua casa, Ele quer derramar sobre a sua família. Tudo que pertence a Ele pertence a mim, é a minha herança. Ele é meu Pai, não há nada que Ele retenha de mim, não há bênção que Ele não queira me entregar, não há milagre que Ele não queira fazer, não há situação que Ele não queira mudar. Se tem alguém que quer mudar a sua vida, abençoar a sua vida, esse alguém é Deus. Todas as minhas coisas são tuas. Mas esse teu irmão estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Você está me ouvindo? Essa ilustração revela a natureza de Deus como um pai. Esse pai, olha para cá, diz para quem está perto de você: Deus conhece você. Fica de pé. Deus conhece você. Mais forte, mais alto. Deus conhece você. Diga mais alto: Deus conhece você. Escute só. Deus conhece cada uma das suas escolhas. Onde você vai estar na quarta-feira, talvez você nem saiba, Deus sabe. As solteiras aqui, Deus já sabe quem você vai escolher para se casar. Deus já sabe quantos filhos você vai ter, e até o nome que você vai dar para os seus filhos, Deus já sabe. Você está me ouvindo? Eu estava vendo uma mãe que perdeu um filho, e uma frase que essa mãe disse me tocou muito, que ela disse que quando uma mãe, ela não tem um filho, quando um filho nasce, ela nasce junto com ele. É como se ele já existisse em algum canto da vida dela e sempre esteve ali. E depois que ela tem esse filho, ela não imagina mais a vida dela sem esse filho. Parece que a vida dela começa ali, quando ela é mãe. Ela nasce junto, a vida dela começa ali, e ela não se vê mais sem aquele filho.
E ela tem a sensação de que sempre ele existiu ali, em algum lugar escondido, que depois só foi liberado para nascer através dela, mas parece que ele sempre existiu na vida dela. E essa é a sensação que eu tenho. Parece que os meus filhos sempre existiram na minha vida, mesmo no meu passado, quando eu era jovem, quando eu era irresponsável, quando eu era inconsequente. Parece que eles estavam guardados em algum lugar no coração de Deus, e a seu tempo Deus iria entregar cada um deles nas minhas mãos. Os filhos são a herança do Senhor, é o nosso maior patrimônio, é a nossa maior riqueza. Você está me ouvindo? Olha para cá, olha para mim. Olha para mim. Deus conhece a sua natureza. Olha para cá. É isso aí, povo de Deus, que mensagem poderosa, que palavra tremenda do céu, do coração de Deus para o teu coração, palavra com o pastor Márcio Prado. E você teve a oportunidade aí de sentir um pouquinho o que é o clima, o ambiente do nosso culto, a atmosfera do nosso Ministério Nova Vida, uma igreja avivada, uma igreja poderosa, uma igreja fervorosa, uma igreja na qual a palavra é pregada verdadeiramente os corações, porque há uma unção de transformação nesse ministério. As pessoas que chegam até esse ministério não saem da mesma forma, algo diferente acontece na vida, na caminhada, na família, nos relacionamentos, em todas as áreas da vida são impactadas por esse ministério, por essa palavra que é ministrada, pelo momento poderoso, forte, de clamor. No Ministério Nova Vida nós oramos de verdade, há um verdadeiro clamor no final do culto, após a pregação da palavra de Deus. Não é aquela oraçãozinha meia boca de 1 minuto, 2 minutos não, meu irmão. Ali nós clamamos ao Senhor, se prostramos, rasgamos o coração na presença de Deus, ficamos ali clamando ao Senhor. Por isso que o céu tem se aberto sobre a Vila Peri, sobre o Ministério Nova Vida, sobre o Maracanaú, e grandes testemunhos estão sendo contados, e você vai ser o próximo também a contar o teu testemunho de vitória, tá bom? Amanhã, terça-feira, a partir das 7 da manhã, nós vamos estar aqui na TV Metrópole, canal 16, no YouTube Pastor Márcio Prado, e também no nosso aplicativo Rádio Vida Fortaleza Web. Fica já o convite para amanhã você estar conosco, tá bom? Compartilha, divulga a nossa programação. Quero pedir para você estar lá no Instagram, segue o Instagram da igreja, para você estar por dentro de tudo que acontece no nosso ministério. Ministério Nova Vida Sede é o Instagram da igreja. Também tem o Instagram do nosso pastor, Pastor Márcio Prado, lá no Instagram. Vai lá, segue o Instagram. Tem também a página no Facebook, Pastor Márcio Prado. Você pode também seguir a página lá no Facebook, tá bom? Se inscrever no canal do YouTube, você que ainda não é inscrito, é só se inscrever. Pastor Márcio Prado Oficial lá no YouTube, tá bom? Vai lá, se inscreve, deixa o like, curte, comenta os vídeos, porque eu tenho certeza que lá tem muito conteúdo edificante e relevante para te abençoar, tá bom? Antes de finalizar essa programação, só quero dizer para você que é membro do nosso Ministério Nova Vida, que faz parte dessa família, ó, os cupons para o nosso grande sorteio já estão disponíveis, tá bom? Tá aqui nas minhas mãos, você pode estar adquirindo o seu cupom, apenas R$10, sorteio de 2 motos Honda seminovas, hein? No final do ano, nosso grande culto da virada, é tradição no Ministério Nova Vida, o culto da virada, e serão sorteadas, ó, 2 motos. Já pensou você entrar o ano de 2023 com a sua moto Honda seminova? Que bênção, não é? Mas para você participar e ter a chance de ganhar, você precisa estar adquirindo o seu cupom. Se você quer ser um revendedor e nos ajudar, você pode estar fazendo o seu cadastro. Você adquire toda a cartela e vai estar oferecendo para a sua família, para os seus amigos, tá bom? Vem até a igreja, procura um obreiro e diz que quer nos ajudar nesse projeto, porque toda a arrecadação desse sorteio é em prol da obra de Deus, da casa do Senhor, de melhorias na casa do Senhor, na nossa igreja, tá bom? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui em mais uma edição do Manhã de Bênção na TV. Até amanhã, terça-feira, com o nosso pastor Márcio Prado aqui ao vivo, nessa programação maravilhosa. Um abraço, cheiro no coração, fica na paz. Onde eu for a tua bênção seguirá, onde eu colocar as minhas mãos prosperará a minha entrada e a... Atenção mulheres, já ouviram falar de Amoramilra com isoflavona? Considerado um ótimo repositor hormonal natural, Amoramilra combate a irritabilidade, tensão pré-menstrual ou tensão nervosa, combate sintomas da menopausa e ajuda a combater o estresse. Amoramilra com isoflavona combate colesterol ruim e é um produto feito especialmente para você mulher. Fale conosco pelo WhatsApp 987763030, 987763030, 987763030.